que, pois, o Espiritismo vos esclareça e recoloque para vós, sob verdadeiros prismas, a verdade e o erro. Então, pessoal, vamos fazer a nossa prece, né? Para que a gente entre em sintonia com a espiritualidade. Então, vamos unir os nossos pensamentos, os nossos corações, agradecendo a Deus pela vida, pelas oportunidades que temos, pela oportunidade de estarmos aqui nessa manhã, refletindo sobre lições importantes para o nosso espírito. Agradecer a Jesus por tantos ensinamentos e a espiritualidade amiga que nós sentimos sempre muito próximo, não é? Próximo a nós, nos amparando, nossos mentores, os mentores da Casa de Jesus, os mentores desse trabalho. Agradecemos pelo incentivo, pelo fortalecimento, pelas inspirações. Que as reflexões dessa manhã sejam produtivas para todos nós. Que assim seja. Bom, muito bem, meus amigos, vamos começar. A reflexão de hoje vai se basear no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, e mais especificamente no item 24, que é uma mensagem de Delphine de Girardin, que recebeu o título de A Infelicidade Real. E aí a gente vai pensar, né, por que refletir sobre infelicidade, né? Delphine de Girardin nos convida a refletir sobre a nossa percepção a respeito desse tema, né, da infelicidade. Por que refletir sobre isso, né, numa manhã tão bonita, fria, mas ensolarada, iluminada? Nosso objetivo aqui é refletir sobre a infelicidade para que possamos encontrar caminhos que nos levem à felicidade. É esse o nosso objetivo essa manhã. Então, vou ler a mensagem e em seguida nós vamos fazer a reflexão. Vamos lá. Então, Delphine diz assim: toda a gente fala da infelicidade. Toda a gente já a sentiu e julga conhecer-lhe o caráter múltiplo. Venho eu dizer-vos que quase toda a gente se engana e que a infelicidade real não é absolutamente o que os homens, isto é, os infelizes, a supõem. Eles a veem na miséria, no fogão sem lume, no credor ameaçador, no berço vazio do anjo que sorria, nas lágrimas, no féretro que se acompanha de cabeça descoberta e coração partido, na angústia da traição, na nudez do orgulhoso que gostaria de se cobrir de púrpura e que esconde com dificuldade sua nudez sob os farrapos da vaidade. A tudo isso e a muitas coisas mais se dá o nome de infelicidade na linguagem humana. Sim, é infelicidade para os que só veem o presente. A verdadeira infelicidade, porém, está nas consequências de um fato mais do que no próprio fato. Dizei-me se um acontecimento considerado feliz na ocasião, mas que acarreta consequências funestas, não é realmente mais infeliz do que outro, que causa primeiro uma viva contrariedade e acaba produzindo um bem? Dizei-me se a tempestade que vos arranca as árvores, mas que saneia o ar, dissipando os miasmas insalubres que causariam a morte, não é antes uma felicidade do que uma infelicidade. Para julgarmos uma coisa, precisamos ver as suas consequências. Assim, para bem apreciarmos o que é realmente feliz ou infeliz para o homem,
precisamos transportar-nos para além desta vida, porque é lá que as consequências se fazem sentir. Ora, tudo que se chama infelicidade, segundo a curta visão humana, cessa com a vida corpórea e encontra a sua compensação na vida futura. Vou revelar-vos a infelicidade sob uma nova forma, sob a forma bela e florida que acolheis e desejais com todas as forças de vossas almas iludidas. A infelicidade é a alegria, é o prazer, é o tumulto, é a vã agitação, é a satisfação louca da vaidade, que fazem calar a consciência, que comprimem a ação do pensamento, que atordoam o homem com relação ao seu futuro. A infelicidade é o ópio do esquecimento que buscais com o mais ardente desejo. Esperai, vós que chorais, tremei, vós que rides, pois que o vosso corpo está satisfeito. A Deus não se engana, não se foge ao destino, e as provas credoras, mais impiedosas que a matilha excitada pela miséria, espreitam vosso repouso ilusório para vos mergulhar de repente na agonia da verdadeira infelicidade, daquela que surpreende a alma enfraquecida pela indiferença e pelo egoísmo. Que, pois, o Espiritismo vos esclareça e recoloque para vós, sob verdadeiros prismas, a verdade e o erro, tão singularmente deformados pela vossa cegueira. Agireis então como bravos soldados que, longe de fugirem ao perigo, preferem as lutas dos combates arriscados, a paz que lhes não pode dar glória nem promoção. Que importa ao soldado perder na luta as armas, bagagens, uniforme, desde que saia vencedor e com glória. Que importa ao que tem fé no futuro deixar no campo de batalha da vida a riqueza e o manto de carne, contanto que sua alma entre gloriosa no reino celeste. Então, essa mensagem Delphine de Girardin nos trouxe em Paris em 1861. E começamos então nossa reflexão com a seguinte pergunta: o que nos deixa infeliz? O que nos faz infeliz nessa vida? Cada um de nós tem uma resposta para essa pergunta. Cada um de nós tem uma percepção muito particular do que seja infelicidade. Delphine nos diz que na maioria das vezes essa nossa percepção de infelicidade é uma percepção equivocada. Aquilo que achamos que é motivo de infelicidade, na verdade não é. E o nosso equívoco tem origem na visão limitada, estreita que temos a respeito da vida. Em geral, nós só conseguimos ver o presente. E ela nos traz então o exemplo da tempestade. Nós ficamos apreensivos, assustados, com a tempestade, o vento derruba árvores, mas depois tudo aquilo passa, e vemos os resultados benéficos. A tempestade vem com força, com toda aquela força e remove do ar os miasmas insalubres que poderiam prejudicar a nossa saúde. A tempestade tem consequências positivas que nós não conseguimos perceber no momento em que ela está ocorrendo. Então a Delphine nos diz, para julgarmos algum acontecimento, precisamos ver as suas consequências. E as consequências não estão no momento presente. Elas virão no futuro. Só depois que tudo passa, nós vamos conseguir perceber. Então, para julgarmos algo que está acontecendo hoje conosco, como sendo feliz ou infeliz, nós precisamos projetar o nosso pensamento para o futuro
e tentar analisar quais seriam as suas consequências. Esse futuro pode estar próximo, pode ser dali a algumas horas, alguns dias, mas pode ser que ele esteja muito distante, e quanto mais distante, mais difícil essa projeção de pensamento, né? Há situações que nós vivenciamos cujas consequências só poderão ser percebidas além desta vida, né? No futuro da vida espiritual, na vida espiritual futura. Então nós podemos entrar num estado de profunda infelicidade diante de problemas, alguns sem solução nessa vida, como por exemplo uma doença incurável, uma deficiência física, que nos parecerão insuportáveis se nós não conseguirmos enxergar suas consequências positivas que estão na vida futura, né? Mas como projetar o pensamento para além desta vida, né, para a vida espiritual, se não sabemos como é que é a vida depois da morte? Se não conhecemos nada a esse respeito, como que nós vamos projetar o pensamento se não conhecemos? É fundamental, então, saber mais, conhecer, compreender melhor a vida espiritual. Temos que sair de um estado de desconhecimento com relação à vida espiritual, que nós vamos chamar de cegueira espiritual, sair dessa cegueira espiritual e ver a vida como ela é realmente, né? Com toda a sua amplitude. A vida não tem só aspectos físicos, tem aspectos físicos e aspectos espirituais. Então nós precisamos conhecer toda essa amplitude da vida. Temos que despertar para a realidade do espírito, e isso significa perceber o que nós realmente somos: espíritos eternos, imortais. Perceber o objetivo da nossa existência, que é favorecer o nosso aprendizado, o nosso desenvolvimento. Estamos aqui para desenvolver qualidades que já estão dentro de nós, mas que estão pouco desenvolvidas. E é por isso que nós sofremos. Sofremos porque somos espíritos pouco desenvolvidos, incompletos ainda, imperfeitos. Sofreremos menos e seremos mais felizes à medida que progredirmos como espíritos. Por que será que progredir como espírito nos torna mais felizes? Kardec traz uma explicação, faz uma comparação muito didática no livro O Céu e o Inferno, na primeira parte, capítulo 3, no item 6. Ele diz assim: vamos imaginar dois homens indo a um concerto, né? Estão num concerto, vão assistir a um concerto. Um deles é um bom músico, tem um ouvido treinado. O outro não tem conhecimento a respeito de música e o seu ouvido é pouco apurado. Qual dos dois sairá desse concerto mais satisfeito? O que tem mais conhecimento e mais sensibilidade, ou o outro que tem pouco conhecimento e pouca sensibilidade? O músico, não é? O músico que é mais desenvolvido tem condições de perceber coisas, perceber sons que o outro menos desenvolvido não vai conseguir perceber. Então ele, conseguindo perceber esses detalhes, vai experimentar uma sensação de felicidade que o outro não terá condições de sentir. Então, se nós imaginarmos na vida duas pessoas enfrentando a mesma dificuldade, aquela que for mais desenvolvida espiritualmente sofrerá menos, né? À medida que nós vamos progredindo, vamos tendo a capacidade de perceber aspectos da vida que nos felicitam, não é? E aí nós vemos que num estado anterior, menos desenvolvido, nós não teríamos essa capacidade de enfrentar aquela situação, né?
sofrendo menos, sofremos menos porque nos desenvolvemos mais, né? Adquirimos condições, estamos mais fortalecidos, com uma visão mais real e mais ampliada sobre a vida. Isso é capaz de nos trazer felicidade. Nós sabemos que somos espíritos. Sabemos, estamos aqui num grupo, né, que faz reflexões à luz do Evangelho, à luz da doutrina espírita. Nós sabemos que somos espíritos, mas temos dificuldade ainda de nos sentirmos espíritos no dia a dia, né? Por isso, volta e meia, nós nos pegamos infelizes e muito perturbados por questões transitórias da vida, questões que, como diz Delfim, nos atingem somente com relação à vida corporal, mas que cessam na vida espiritual. E por quê? Por que dessa dificuldade, né? Nós ainda imperfeitos, nós ainda pouco desenvolvidos, sofremos uma influência muito forte da matéria. E o que nós podemos fazer então para que possamos viver mais despertos para a realidade espiritual, para que possamos sentir mais profundamente e de uma forma mais constante essa realidade do espírito? Para responder essa pergunta, nós fomos ao Livro dos Espíritos e encontramos no comentário que segue a resposta da questão 997, um comentário de Kardec, onde ele diz assim: o espírito pode persistir em seus erros, em suas falsas opiniões, em seus preconceitos, até que se haja esclarecido pelo estudo, pela reflexão e pelo sofrimento. Então, o estudo, a reflexão e o sofrimento nos fazem, pelo que Kardec nos está dizendo aqui para nós, nos fazem abandonar falsas ideias, corrigir erros de percepção a respeito da infelicidade, né? Serão capazes de nos manter mais despertos com relação à realidade do espírito. Entendemos então que esse despertar para a realidade espiritual é um processo, não é algo instantâneo, né? Nós vamos nos tornando mais esclarecidos ao longo do tempo, mas é fundamental esse processo de esclarecimento, fundamental para o nosso desenvolvimento espiritual e, portanto, fundamental para alcançarmos a felicidade, para sermos felizes. Então vamos comentar esses 3 pontos que Kardec destaca como sendo importantes para que possamos sentir, para que possamos nos tornar mais esclarecidos quanto à nossa realidade espiritual. O primeiro deles, o estudo. Nós estudamos para adquirir conhecimento. Se nós conhecemos mais a respeito de alguma coisa, nós compreendemos melhor essa coisa, não é? Com relação ao espírito, antes de Jesus, a humanidade já tinha algum conhecimento a esse respeito. Jesus nos trouxe mais ensinamentos. E os espíritos, no século XIX, ampliaram ainda mais o nosso conhecimento a respeito do espírito. Nos trouxeram provas incontestáveis da imortalidade da alma. Nos mostraram que nós permanecemos vivos depois do fenômeno da morte. Nos trouxeram explicações sobre o mundo espiritual, das suas relações com o mundo corporal. Nos mostraram que aquilo que nos parecia sobrenatural, os milagres, na verdade são fatos naturais da vida. Nos mostraram que existem leis criadas por Deus que explicam todos esses fenômenos, explicam os fatos da vida. Os espíritos nos deram a chave para interpretar corretamente os ensinamentos de Jesus, corrigir interpretações equivocadas do Evangelho que ao longo do tempo nos confundiram. Se não considerarmos os aspectos espirituais da vida,
não conseguimos entender com profundidade a mensagem de Jesus. Os espíritos revelaram que Jesus foi o espírito mais perfeito que esteve entre nós e que por isso ele é o nosso modelo e o nosso guia. Então nós estudamos buscando dilatar a nossa compreensão sobre o espírito, estudamos o Evangelho, as obras de Kardec e tantas outras. Mas só conhecimento não basta. Tudo aquilo que nós lemos, ouvimos nas palestras, nos cursos, precisa ser pensado, analisado. Todo esse conteúdo é como se fosse um alimento, né? Um alimento espiritual que precisa ser digerido. Então, esse conhecimento assimilado precisa ser confrontado com o nosso modo de sentir, o nosso modo de pensar, de agir. E aí está o segundo ponto que Kardec aponta, né, como sendo importante para o nosso esclarecimento, que é a reflexão. Né? O que é pensar, repensar, confrontar? É a reflexão, é o que nós fazemos aqui todo domingo de manhã, né? Nós paramos uma horinha para refletir, né? Então a reflexão é importante, a reflexão nos faz conhecer mais sobre nós mesmos, faz com que a compreensão que está no plano mental se aprofunde e atinja o plano do sentimento, o coração. Então, através da reflexão, nós vamos conseguindo sentir melhor toda essa verdade do espírito. O terceiro ponto que Kardec diz que é capaz de tornar o espírito mais esclarecido é o sofrimento. E diferente do estudo e da reflexão, que nós buscamos, né? Nós vamos em busca do estudo, nós vamos em busca da reflexão ativamente. O sofrimento nós não buscamos. É diferente esse terceiro ponto, né? E o sofrimento chega até nós, né? Nós não buscamos o sofrimento. Ele vem ao nosso encontro, ao encontro de todos nós. O sofrimento, nós entendemos que é uma reação emocional à dor. Então, dor e sofrimento são sinalizadores, sinalizam, despertam que algo não vai bem, né? Despertam que tem alguma coisa de errado. Do ponto de vista físico, né? Quando nós sentimos alguma dor, né? Quando tem alguma coisa incomodando, doendo, nós vamos procurar a causa, né? Vamos procurar um tratamento para remover aquilo que está nos fazendo sofrer, que está nos ferindo. Não é assim do ponto de vista físico? E do ponto de vista espiritual é muito semelhante, não é? O sofrimento sinaliza, a dor e o sofrimento sinalizam que há algo de errado no nosso espírito, na nossa alma, né? No nosso íntimo. E indica o que está faltando desenvolver. Indica que tem alguma qualidade que precisa ser mais desenvolvida. A dor moral, né? O sofrimento moral, em geral, é muito intenso, costuma ser mais intenso do que a dor física. E por doer, né, é um estímulo vigoroso para irmos em busca do esclarecimento. Por isso Kardec coloca ali como sendo um elemento importante para o esclarecimento. Ele é um estímulo, né, para irmos em busca do esclarecimento, irmos em busca do progresso moral. O esclarecimento alivia a dor, o progresso moral resolve a dor. Então ele é um estímulo importante. Então, por exemplo, se nós nos sentimos incomodados com pessoas que têm opiniões contrárias à nossa, esse incômodo, que é uma espécie de sofrimento, sinaliza que nós estamos precisando desenvolver mais paciência, mais respeito pelo direito do outro de pensar do jeito que bem entender.
se nós sofremos porque temos que dividir algo com alguém. Às vezes nós temos que dividir o espaço com alguém, né? O que está apontando esse sofrimento para nós, esse desconforto? Está apontando que nós precisamos ser menos egoístas, né? Então, o sofrimento moral, o incômodo, né? Apontando, sinalizando a necessidade de progresso. Então, se nós estamos conscientes dessa nossa realidade do espírito que precisa progredir, as dificuldades da vida, as dores, todas essas contrariedades, esses incômodos adquirem um novo significado. Deixam de ser vistos como aquela cruz que pesa nos nossos ombros e se tornam alavancas de progresso, capazes de nos projetar para frente, de nos fazerem crescer. No capítulo 18 do livro Passos da Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, Albino Teixeira diz assim: o que mais sofremos no mundo não é a dificuldade, é o desânimo por ter que superá-la. Não é a aprovação, é o desespero diante do sofrimento. Não é a doença, é o pavor de recebê-la. Não é o parente infeliz, é a mágoa de tê-lo na família. Não é o fracasso, é a teimosia de não reconhecer os próprios erros. Não é a ingratidão, é a incapacidade de amar sem egoísmo. Não é a injúria, é o orgulho ferido. Não é a velhice do corpo, é a paixão pelas aparências. No poema definitivo, Carlos Drummond de Andrade diz: a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Nós vimos que a dor é um elemento importante, é inevitável, é um estímulo importante e inevitável na vida de todos nós. E o sofrimento, como dissemos, que é uma reação emocional à dor, nós vamos entender que dor e sofrimento são igualmente inevitáveis, né? Mas tem aí alguma coisa que nós podemos escolher. Nós podemos, diante da dor, né, diante de algum fato que nos traz dor, sofrer mais ou menos. Então, nós podemos alterar essa nossa reação emocional, né? Nem todos reagem da mesma forma, nós vimos diante de uma mesma dificuldade. Então aí está o ponto que é opcional. Nós podemos nos entregar ao desânimo, ao desespero, né? Nós podemos deixar que a mágoa, que o medo tomem conta de nós. Podemos ser teimosos ou não. Isso é escolha. Nós podemos aliviar a carga de sofrimento, né? Essa nossa reação emocional pode ser mais leve, né, se nós nos esforçarmos para enfrentarmos a vida conscientes do papel que essas situações, que esses desafios têm, né, para nós, esse papel positivo, né, se nós estivermos conscientes das nossas necessidades espirituais de crescimento e procurarmos então crescer com todas essas situações, não é? Delphine diz: infelicidade real é calar a consciência. Então é não pensar, não refletir sobre as consequências dos fatos da vida, das nossas atitudes. É fugir das dificuldades, é ficar tentando esquecer. Ela fala o ópio do esquecimento, né? É ficar tentando esquecer os problemas ao invés de buscar a solução para eles, né? Isso é infelicidade real, ela aponta. Infelicidade real é desencarnar com a mesma bagagem de imperfeições que nós trouxemos ao nascer. É não aproveitar a vida, a existência, esse momento para o nosso desenvolvimento.
Bom, vamos dar uma paradinha. Vamos ver os comentários. Se tem algum comentário aqui de vocês, né? Vamos ver aqui. Já temos alguns comentários. Vamos lá. Vamos descendo aqui. A Leninha, bom dia, Leninha. A Leninha diz: a verdadeira infelicidade está nas consequências de uma coisa mais do que na própria coisa. É isso que a Delfine nos fala, né? Oi, Nájila. Nájila nos diz: fortaleça suas escolhas e suas convicções e tenha humildade o suficiente para reconhecer suas fraquezas. Viver mais feliz, quem se permite aprender com erros. Avance. Essa consciência espiritual nos dá essas condições, né? Muito bom. Nájila diz aqui: eu não sou forte, forte é o Deus que habita em mim. Ele me faz forte e capaz de ir além, de lutar e vencer. O poder de Deus em minha vida me faz feliz. A consciência da realidade espiritual nos faz ter consciência dos potenciais divinos que estão em nós, né? Essas qualidades que nós vamos desenvolver, sem dúvida. Aqui mais um pouquinho, descendo mais um pouquinho. Opa! Vamos aqui. Para sabermos se... A Leninha diz aqui, né? Para sabermos se uma coisa é boa ou má, precisamos analisar suas consequências próximas e futuras. Isso. O Espiritismo, Nájila diz, o Espiritismo... Só um minuto. O Espiritismo veio para repetir Jesus, para que tivéssemos vida e vida em abundância, para que nos conscientizássemos da nossa ilusão terrena. O Espiritismo, ele vem corrigir e vem ampliar, porque nós, de Jesus até o século XIX, a humanidade se desenvolveu, nós homens nos desenvolvemos, nossa inteligência se ampliou, a nossa capacidade de compreensão se ampliou, então os espíritos trouxeram algo mais, não é? Maria Soares diz assim: creio que quando se convence da imortalidade da alma, da vida após a morte, temos mais facilidade em aprimorar nossas fraquezas e compreender que tudo é para o nosso aprendizado. É fundamental esse momento, esse processo de despertar. Deixa eu ver. Vamos então, acho que não temos mais aqui. Vamos voltar para a nossa reflexão então. Aqui. Bom, a gente refletiu sobre infelicidade. Agora nós vamos, é quase que o mesmo tema, mas a gente vai refletir um pouco sobre a nossa percepção de felicidade, né? Sentir-se espírito tem um impacto tão significativo na nossa vida que as alegrias proporcionadas pelas coisas do mundo, e as coisas do mundo nos trazem sim alegrias, prazeres, né? Não há a menor dúvida. Mas todos esses prazeres mais imediatos e passageiros que temos, né, na vida física perdem importância, deixam de ser prioridade na nossa vida quando nós despertamos para a realidade espiritual, né? À medida que nós vamos percebendo que nós conseguimos ser melhores, conseguimos ser um pouco mais tolerantes, mais pacientes, mais amorosos. À medida que vamos tendo essas pequenas vitórias sobre nós mesmos e nos vemos com comportamentos menos ciumentos, que nós nos percebemos menos indiferentes e menos egoístas, nós sentimos uma alegria tão grande, não é? Nós nos sentimos tão bem, tão fortalecidos, que progredir passa a ser o nosso interesse prioritário, nosso interesse principal. Por isso os prazeres da vida física perdem importância para esse prazer de se sentir evoluindo, de se sentir melhor, né? Essas alegrias, esses pequenos progressos vão
estimulando cada vez mais o nosso interesse em crescer cada vez mais, né? Vão nos ajudando a perseverar nesse processo, nessa jornada de evolução. É muito importante que a gente tenha essa certeza de que é possível sim ser feliz no mundo em que nós vivemos. É um mundo cheio de dores e isso não há a menor dúvida. E nós recebemos explicações sobre isso, né? Nós estamos num mundo de aprendizados, né? No mundo de provas e expiações, né? Então nós conseguimos entender que as dores fazem parte da nossa vida. Mas é possível ser feliz nesse mundo, né? Sentir felicidade, porque a felicidade ela não vem de fora, não é? Nós não seremos felizes só num mundo feliz. Podemos ser felizes agora se nós construirmos no nosso íntimo essa felicidade, não é? Nós falamos do músico, né? O músico ele se sentia mais feliz porque ele havia se desenvolvido mais. Nós falamos das alegrias de se sentir melhor. Então nós podemos ir em busca dessa felicidade de se ver melhor, de se sentir melhor. Então conquistar a alegria de viver depende de nós. Kardec, na questão 920 do Livro dos Espíritos, pergunta: o homem pode gozar de completa felicidade na Terra? Os Espíritos dizem não. Não, porque a Terra lhe foi dada como prova ou expiação. Depende dele, porém, amenizar os seus males e ser tão feliz quanto possível na Terra. Então foi isso que a gente comentou. Felicidade completa gozam os espíritos completos, os espíritos perfeitos, né? Puros. Eles não vivem na Terra. Os espíritos que estão vivendo na Terra são espíritos incompletos, então vivem uma felicidade incompleta, né? Parcial, adequada, né? Proporcional ao seu nível evolutivo. Mas como os espíritos dizem, depende de nós sermos mais felizes o quanto possível dentro dessa nossa realidade, né? Dentro desse momento existencial, né? Vivendo num mundo de provas e expiações. E aí nós nos perguntamos o que nós precisamos para sermos mais felizes, né? Na questão 922, Kardec pergunta aos espíritos se há algum critério de felicidade comum a todos os homens, né? Capaz de fazer todos os homens felizes, né? E os espíritos dizem que com relação à vida material é a posse do necessário, e com relação à vida moral, ou seja, a vida da alma, a vida do espírito, é a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, posse do necessário, consciência tranquila e fé no futuro são capazes de fazer todos os homens felizes. E vamos ver, então, cada um desses pontos. Ter o necessário, do ponto de vista material, é ter o suficiente para o desempenho das nossas tarefas, né? Para o nosso viver, nem mais nem menos, né? O que é necessário para nós? Nós não podemos nos comparar, porque o necessário, esse conceito de necessário é muito relativo. O necessário para o desempenho de uma determinada tarefa pode ser insuficiente para a realização de outra tarefa. Então, alguém, por exemplo, que encarne com o dever, com a tarefa de trazer um desenvolvimento científico para a humanidade, vai precisar de mais recursos materiais que outro que encarne para aprender a se desapegar, né, a dar menos valor aos bens materiais. Então, cada um tem um papel, uma tarefa a desenvolver, a desempenhar, e cada um vai ter uma medida do necessário.
Então nós precisamos, importante a reflexão, a compreensão, né, dos nossos deveres, né, do nosso propósito existencial, nós pensarmos a esse respeito, o que a vida está pedindo de nós, né, e importante essa nossa adequação, esse nosso ajuste ao necessário, né, viver com simplicidade, tendo o necessário, nos torna mais felizes. A ambição excessiva, desmedida, né, buscar ter muito mais do que o necessário, nos leva à infelicidade, né? É importante esse viver com simplicidade, com o necessário. O segundo ponto que eles destacam é a consciência tranquila, e não há a menor dúvida que sem paz de consciência nós não conseguimos ser felizes. E nós conquistamos a consciência tranquila sendo úteis, fazendo o bem, dando o melhor que estiver ao nosso alcance no cumprimento das nossas obrigações do dia a dia, fazendo o melhor possível, respeitando os compromissos que assumimos com os outros, corrigindo os nossos erros, porque nós vamos errar, nós somos imperfeitos, nós vamos errar, não há a menor dúvida disso, né? Enquanto nós não formos perfeitos, nós vamos errar. Mas para que a nossa consciência esteja tranquila, nós precisamos corrigir os nossos erros. Então, corrigir erros nos devolve a paz de consciência. Não ser indiferente. Não ser indiferente às necessidades alheias nos traz paz de consciência. Fazer para o outro aquilo que gostaríamos que fizessem conosco, que nada mais é do que cumprir a lei divina que nos determina a amar. Vejam que é um conjunto de pequenas atitudes no dia a dia, né, que nós vamos conquistando essa felicidade, né? Está ao alcance de todos nós. O terceiro ponto que os espíritos dizem que está dentro dos critérios que fazem todos os homens felizes é ter fé no futuro. O conhecimento que nós comentamos, né? O estudo que traz conhecimento, que traz compreensão, né? A compreensão da vida futura sustenta a nossa fé, né? Ter uma fé robusta, firme na vida futura. E nós temos essa fé robusta porque conhecemos a vida futura, conhecemos a vida espiritual, temos certeza por isso, né? Porque conhecemos. Então a nossa fé deixa de ser algo muito subjetivo, inexplicável. Nós temos argumentos para justificá-la, né? E essa fé que nós chamamos de fé raciocinada, né? Porque é uma fé esclarecida, né? Produz força moral, coragem, segurança, evita o desânimo, o medo, o desequilíbrio no momento de provas, né? Existem provas muito difíceis, né? Como nós dissemos, as dores atingem todos nós, né? E a fé no futuro nos sustenta no enfrentamento dessas dores. Então nos sentimos mais seguros, mais equilibrados, conseguimos mais facilmente estar em sintonia com a espiritualidade amiga que nos acompanha durante a nossa existência, né? E que amplia ainda mais essa força, esse equilíbrio. Então a fé é muito importante e a fé ela se fortalece também com o conhecimento. Vamos ver se temos mais algum comentário de vocês. Lindalva, deixa eu ver se aqui tem algo. Lindalva, se perdoamos, vivemos mais felizes. Sem dúvida, né? Faz parte do amor, né? Da lei de amor, o cumprimento da lei de amor. O sofrimento, Nájila nos diz aqui, o sofrimento, além de purificar-nos, realiza o aprimoramento de nossa força interior. Ninguém consegue passar de ano sem prestar exame. Ninguém consegue progredir sem sofrer o exame da natureza que verifica
se realmente sabemos ser fortes suportando as dores. São as provas, né? Sim. Aí a Nájila continua aqui dizendo: procure dar exemplos de paciência e desprendimento, servindo a todos com bondade e dedicação. A verdadeira... não estou conseguindo ver aqui. A verdadeira vida é a vida do amor e do serviço. É exatamente isso, né? Nós temos que nos dedicar a isso. Bom, e agora, para ilustrar essa nossa reflexão, nós vamos trazer aqui, contar uma lenda hindu, antiga hindu, que Joana de Ângeles nos conta no capítulo 10 do livro O Despertar do Espírito, psicografia de Divaldo Franco. Então, essa lenda vai ilustrar tudo isso que a gente refletiu. Vou contar aqui agora. Então, diz assim: um homem tinha o hábito de carregar água do poço até a casa do amo em 2 potes de barro, que ele amarrava em uma vara, um pote em cada ponta da vara, e colocava a vara nos ombros e carregava então a água do poço até a casa do amo. Um desses potes estava rachado e ia perdendo água pelo caminho. Quando o homem chegava na casa do amo, metade da água do pote rachado havia se perdido. O homem continuava o seu trabalho sem se abalar com aquilo. Um dia, o pote rachado, consternado, disse ao homem: lamento o prejuízo que te dou. Infelizmente, por conta da minha rachadura, deixo que metade da água se perca no caminho. Sinto-me infeliz. O homem respondeu: não te preocupes com isso, eu reconheço esse prejuízo. Porém, resolvi transformá-lo em lucro. Vem ver comigo. Observa o lado por onde derramas a água. Está bonito, está cheio de plantas, cheio de flores. Semeei no lado que irrigavas, e eis o resultado. O pote então respondeu: mas você conduz 1,5 pote, e isso lhe traz dano. O pote triste, né? E o homem diz: engano seu. Graças à sementeira, diariamente colho flores e enfeito a casa do meu amo, o que me felicita muito e o que o felicita muito também. Isso devo a ti. Então, essa lenda, né, é muito interessante, porque nós vemos aqui representados, né, o pote com aquela visão estreita, limitada, só via a rachadura, não conseguia perceber nada além do prejuízo, não conseguia ver consequências positivas e por isso se sentia infeliz, né? Então ele está representando aqui aquele que só vê o presente, né? Que Delfine nos fala, né? Aquele que vive a vida, né, sem enxergar a vida com toda a sua amplitude, com os aspectos físicos, com os aspectos espirituais, né? O homem, olhando para a mesma rachadura, o mesmo problema, a mesma situação, ele percebia ali lucro, né? Porque ele tinha essa visão mais ampliada, via as consequências positivas e aproveitou então para semear. Semeou e colheu o que o pote não conseguia nem imaginar, né? E ele então, por ter essa visão diferente, ampliada, real, né, ele se sentia feliz e agradecido. Então, a mesma rachadura era motivo de infelicidade para o pote, de felicidade para o homem, não é? Então, nós começamos essa reflexão fazendo a pergunta, né? O que nos faz infeliz nessa vida? E nós vamos terminar essa nossa reflexão fazendo a seguinte pergunta: será que aquilo que nós pensamos no início, né? Será que aquele motivo de infelicidade que nós consideramos não é como a rachadura?
Será que não está fertilizando a nossa vida para que possamos aproveitar, né, e sermos melhores, para que possamos aprender algo que é necessário para o nosso crescimento, para colhermos flores no futuro? Né? Como é que nós estamos vivendo a nossa vida? Como o pote ou como o homem? Né? Como é que nós podemos investir, né, para ampliar a nossa visão? Nós vimos aqui, né, nós refletimos, estudo, reflexão. Então, se nós vivermos mais conscientes da nossa realidade espiritual, nós seremos mais felizes, mais gratos pela vida, né, pela vida que nós temos nesse mundo aqui mesmo, nesse mundo cheio de dores e cheio de dificuldades. Deixa eu ver se temos mais algum comentário, não é? Muito bem, acho que não, né? Eu agradeço a todos pela companhia, muito bom todo domingo estar aqui com vocês, né? Às vezes a gente está trazendo a reflexão, às vezes a gente está ouvindo, mas essa nossa reunião espiritual, né? E nós sentimos essa reunião espiritual porque conhecemos essa nossa realidade, nós sentimos sempre essas vibrações, né, de amizade muito gostosas, muito importantes para todos nós. Então, um beijo no coração de todos, desejo uma ótima semana e que possamos estar todos aqui juntos na próxima reflexão. Um beijo, meus queridos amigos.